Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente do Conselho de Administração da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom dia. Capital em Portugal, neste momento, é o país a apostar na criação de riqueza, é o país focar-se naquilo que é a sua capacidade produtiva, apostar claramente na indústria e criar condições para que as nossas empresas sejam mais competitivas, criar um contexto mais favorável e, desta forma, também conseguirmos um crescimento mais forte para recuperarmos aquilo que tem sido o nosso crescimento sempre nas últimas 2 décadas, quase metade daquilo que foi ao nível da Europa. Temos vindo a recuperar, mas temos um desafio grande e que temos que recuperar esse crescimento. E para isso só há uma forma de o fazermos, é melhorar aquilo que são os nossos indicadores, sobretudo criarmos riqueza, porque temos um país que tem uma estrutura etária que cada vez consome mais recursos ao Estado, temos uma dívida pública que consome enormes recursos ao Estado, temos um risco de pobreza em que as prestações sociais são fundamentais para limitar ou minimizar esse risco de pobreza que existe antes de prestações, cerca de 40%, ou superior a 40%. Ou seja, a única forma que nós temos é criar riqueza, porque temos um conjunto de obrigações e um conjunto de encargos que o Estado e o país têm, que têm que ser pagas e essa receita tem que ser gerada através da criação de riqueza e isso só se consegue com um tecido empresarial mais robusto. E vamos falar sobre essa fórmula, sendo que aquilo que acaba por dizer acaba por estar também um bocadinho condicionado pela decisão do Presidente da República de dissolver o Parlamento e marcar eleições antecipadas. Concorda com esta opção? Eu diria que é uma opção, no meio de outras que podiam ter acontecido. Aquilo que o país menos precisava neste momento era desta instabilidade a crescer a todas as outras que vivemos. Como todos sabemos, um dos maiores inimigos do investimento e da atividade económica é a instabilidade, é a incerteza, é um clima de falta de confiança que se possa viver nos mercados. Mas manter um governo PS não acabaria por levar também a essa falta de confiança neste momento? A questão aqui não é manter um governo PS ou ir para eleições. A questão é um cenário que causa a menor instabilidade possível, até porque o que nós vamos ter agora nos próximos tempos é provavelmente o país a parar ou a reduzir a sua atividade, com os desafios que temos da execução do PRR, com o Portugal 2030 que ainda mal arrancou, e com todos esses recursos para aplicar, que já em condições normais seria difícil, e estávamos a verificar pelas taxas de execução, estávamos abaixo daquilo que devíamos estar. Com este cenário, o que eu temo é que possamos estar aqui a criar ainda mais dificuldades para a execução destes fundos comunitários, numa altura em que as empresas e a economia necessitam fortemente desta injeção de capital e de recursos. Mas isso com eleições antecipadas ou com a manutenção do mesmo governo, do seu ponto de vista, iria acontecer? Porque a decisão do Presidente é fazer aprovar o orçamento, não é? Sim, a decisão do Presidente é fazer aprovar o orçamento e as medidas que o orçamento contempla. E isso é positivo? Sim, eu acho que termos um orçamento é melhor que não termos um orçamento. A questão aqui é o que é que este período daqui até às eleições, como é que vai ser feita esta transição e estas preocupações que nós temos de ter de facto, com esta execução e este clima de confiança. Ainda ontem um empresário me dizia que tem candidaturas e faz parte de consórcios de agentes mobilizadoras na área da energia, que estão a repensar a participação deles em alguns desses consórcios, porque esta situação vai criar um clima de desconforto em alguns dos investidores que estavam com eles nessas agendas. E por isso supostamente foi isso que o Presidente quis evitar, ao permitir que a aprovação do orçamento. Mas Exato. Ainda assim não vai ser possível. Esperemos que sejamos capazes de manter um clima de estabilidade e de confiança neste período de transição. Isto é absolutamente fundamental. E depois, naturalmente, que é a democracia a funcionar, e esperemos que saia uma solução das eleições que traga estabilidade política ao país.
Não sou daqueles que diria que há política que é da política, há economia que é da economia, porque uma coisa interfere na outra, quer queiramos, quer não, é verdade. E por isso esperamos que esta questão, esta instabilidade política ou este cenário, este contexto que estamos agora a viver, que não venha ter impactos negativos na economia, que consigamos manter esta serenidade e que isto não quebre a confiança dos investidores. Mas isso não é quase inevitável? Que haja instabilidade face já o facto de se dissolver o Parlamento e marcar eleições antecipadas? É claro que vamos ter um período diferente em que há de haver os partidos a apresentar as suas candidaturas para o novo governo, para as eleições que aí vêm, mas há sempre maneiras de sermos responsáveis e de haver um clima neste ambiente eleitoral que tenha sempre presente e coloque sempre os interesses do país acima das questões dos partidários, que em democracia são perfeitamente normais e saudáveis, até diria, que aconteçam. A nossa preocupação tem a ver exatamente com esta questão. E eu acho que é isto que o país tem de salvaguardar, é aqui que o Presidente da República deverá também estar atento durante este período para que, de facto, isto não prejudique e que possa ser de forma não só ao nível da execução de programas, como também, como eu dizia, ao nível da captação de investimentos e este contexto, este cenário que os investidores internacionais podem olhar para isto com algum desconforto desta relação e desta forma como se cria e como se analisa esta relação de investidores com decisores políticos. Pronto. Tudo isto são questões que nós temos que tornar isto claro para não perdermos investimentos que estão previstos fazer, esses investimentos até bastante relevantes, e que isto não cause este clima de desconforto e de insegurança e esta instabilidade que pode prejudicar tudo isto. Mas teria sido preferível, por exemplo, um governo com uma solução como aquele que a Itália teve com Mário Draghi? As soluções, todas elas, desde que a Constituição o permite, são todas possíveis. Isto é uma questão de opção. Estou a perguntar por causa da questão da estabilidade. Sim, mas nada nos garante que a outra opção fosse mais estável do que esta. Podia ser no momento mais estável, podia ser à frente mais instável. A vida política e a vida de democracia é feita destas opções. O Presidente da República fez esta opção. Agora cabe-nos, dentro desta opção, tentar criar as melhores condições para não prejudicar o desenvolvimento da atividade económica e, como eu disse, este ambiente em que as empresas já têm algumas dificuldades neste momento dos mercados internacionais, do aumento das taxas de juros, da falta de mão de obra, etc., que não venhamos a ter mais ainda um desafio, mais uma dificuldade para as empresas, porque neste momento nós temos conhecimento já de setores de atividade que estão a passar por algumas dificuldades, fruto do contexto que estamos a viver. Já falaremos melhor sobre isso. Deixa-me só perguntar-lhe ainda sobre os fundos europeus, que referi há pouco estar preocupado. A verdade é que havia já bastantes queixas de empresários relativamente aos atrasos do PRR e com o Portugal 2030 a arrancar, mas a arrancar de forma lenta, segundo essas mesmas críticas. Qual é o diagnóstico que faz neste preciso momento dos fundos europeus, nomeadamente o PRR? O diagnóstico, e ainda ontem estive a olhar para a execução que devia estar neste momento em cerca de 9 mil milhões de execução de pagamentos efetuados e está em 2,8 mil milhões, segundo os indicadores disponíveis. O que significa que estamos a cerca de um terço daquilo que devíamos estar. Isto é preocupante. E nós temos vindo a dizer, a alertar para esta necessidade de acelerarmos esta execução. Em paralelo com isto, temos o Portugal 2030, que tarda em arrancar, que está ainda a trabalhar em regulamentos, em avisos, etc, etc. Mas porque ao mesmo tempo decorre o PRR? Ou seja, o PRR está, digamos, a encravar... Eu gostaria que a razão fosse só essa, mas eu acho que é uma questão de burocracia que continua a existir na preparação, no lançamento dos avisos, em todo o processo de análise de candidaturas, etc., até que, de facto, o valor ou os incentivos cheguem à economia, às empresas ou aos investimentos que estão previstos fazer, etc. Mas o Compete lançou, por exemplo, agora 4 avisos, já com uma dotação de 217 milhões de euros.
Isto não avançou? Avançou, mas Sim. eu disse, lançou já 4 avisos já, eu dizia lançou 4 avisos só agora, porque o problema está em que isto já devia estar cá fora. E depois nós já defendemos há muitos anos que para as empresas os avisos deviam ser em contínuo. Ou seja, uma empresa não deve estar a aguardar que o aviso seja lançado para poder candidatar a um determinado investimento. Porque os investimentos nas empresas são necessários num determinado período por um facto que tem a ver com uma decisão de investimento, uma opção estratégica da empresa, uma oportunidade que o mercado proporcionou para fazer investimento em determinadas áreas e por isso esse aviso deve estar aberto em contínuo e não estar a aguardar para que eles aconteçam. E depois, quando os avisos são abertos, há o processo de candidatura, há o processo de análise, há o processo de decisão, há o processo do início. Tudo isto, este timing não se coaduna com aquilo que são os timings das empresas hoje. A questão é, por exemplo, em relação ao PRR, já fez referência ao facto de haver algumas empresas que, entretanto, desistiram dos investimentos e saíram. Há pouco falou-nos também de um caso de alguém que estaria a ponderar nesse sentido. Mas o Ministro da Economia, numa entrevista também aqui ao Conversa Capital, disse que isso era apenas uma gota d'água. É mesmo assim, ou seja, que risco efetivo é que existe de agora, então, neste período, esses investimentos, desistirem desses investimentos? A mim, enquanto representante de uma associação empresarial e de empresários, cabe-me alertar para as situações que vou conhecendo. Se isso é considerado ou não é relevante no conjunto dos investimentos previstos no PRR, o Sr. Ministro terá esses dados que eu, no global, não os tenho. Eu acho que eles são de considerar e de terem atenção e que podem vir ainda a agravar-se. Mas eu espero que o Sr. Ministro tenha razão e que isto não seja relevante e que o PRR tenha uma boa execução. Tenho receios e aquilo que temos vindo a assistir e os indicadores que nos mostram é que, de facto, precisamos de acelerar esta execução. E eu espero que, de facto, sejamos capazes de fazer, mas continua a haver muita burocracia. É esse o problema? Na execução, ou melhor, na aprovação e na execução de todos os programas comunitários, e dos fundos comunitários em concreto. E agora com o lançamento, com esta situação, o lançamento de avisos também pode ficar comprometido, tanto no que diz respeito, por exemplo, ao 2030, ou seja, teme que haja realmente aqui ainda uma lentidão maior ou não? Eu espero que não, porque acho que as entidades podem funcionar normalmente neste período. As regras e os programas estão já todos definidos. É uma questão agora só operacional e eu penso que as entidades que gerem os programas, que operacionalmente têm todas as condições para colocar os programas cá fora e para que eles possam ser executados. E por isso espero que não haja, que esta situação não contribua e não crie um clima de dificuldade para a boa execução desses programas, que é preciso não esquecermos que nunca tivemos um volume destes de apoios comunitários, que já em condições normais esse era um grande desafio e que nestas condições pode ser um desafio maior. Espero que não, espero que as instituições funcionem e é aqui que eu dizia há bocado que eu espero que haja responsabilidade, uma postura de responsabilidade e da parte do Sr. Presidente da República uma postura de atenção e de acompanhamento para ter um nível de exigência e que não permita que esta situação possa causar este tipo de agravamento ou de incapacidade dessa execução. Voltando à situação atual da crise política, perguntava-lhe se esta foi uma oportunidade perdida, esta maioria absoluta. Foi pelo menos mal aproveitada. Eu não sei se foi uma oportunidade perdida, porque nós naturalmente temos sempre críticas, exigências, opiniões que as coisas podem ser feitas de outra forma e melhor, mas temos indicadores também que estavam a ser reconhecidos e estamos a ter indicadores positivos em algumas áreas, embora corremos o risco de chegar ao final deste ano em recessão técnica, porque se este trimestre que aí vem tivemos um crescimento negativo, essa situação pode acontecer. No entanto, temos vindo a conseguir controlar a dívida pública e o déficit, que consome uma grande parte dos recursos públicos com esses encargos, juros dessa dívida. Tem-se vindo a ter um crescimento com indicadores interessantes
e por isso o país vivia uma situação de estabilidade e de alguma previsibilidade com esta maioria. Do ponto de vista económico, diga-se. Do ponto de vista económico. Do ponto de vista social e de outros serviços, naturalmente todos assistimos àquilo que estamos a assistir com as reivindicações em diversos setores. O que virá, o cenário que virá aí, não sabemos se será melhor ou se será pior que este, ou se será um cenário que poderá até exigir outro tipo de acordos e de cedências e será mais estável ou menos estável, mas isso é estar aqui a fazer futurologia e quanto a isso acho que temos de ter a serenidade e esperar que o momento eleitoral nos mostre o que é que vai ser a decisão dos portugueses. Mas, daquilo que se conhece hoje, pode não ser um cenário melhor para aquilo que se pretende para a atividade empresarial. Eu relembro que, para nós, enquanto Associação Empresarial, enquanto representante de empresários, o que nós defendemos é sempre esta questão da estabilidade, da previsibilidade e da confiança. Se é com um governo de maioria à esquerda ou à direita, para nós, essa parte não é relevante. O relevante é que as condições para as empresas atuarem, para as empresas desenvolverem a sua atividade, sejam condições que permitam sermos competitivos, que permitam criarmos e estimularmos o ganho de escala das empresas, que é uma questão que é absolutamente fundamental. Nós hoje temos um sistema e temos uma fiscalidade que penaliza as empresas que têm a ambição de crescer. Quando devia ser ao contrário, devia ser estimulado o crescimento das empresas, que é um dos problemas que o país tem, é a dimensão do nosso tecido empresarial. Mas quando elogia, e já o fez no passado, o combate ao déficit, que em si mesmo não tem problema nenhum, mas parte desse dinheiro não poderia ser usado, eventualmente, para apoiar mais as empresas? Sim, eu acho que nós temos que perceber que cerca de 50% dos recursos públicos são utilizados a pagar juros com a dívida pública. E por isso, quando nós reduzimos o déficit, reduzimos a dívida, estamos a diminuir também o esforço do Estado, que pode libertar meios para depois apoiar a atividade económica e, naturalmente, para cumprir as suas obrigações em termos sociais. Portanto, defende que o Governo deve fazê-lo o mais rapidamente possível, a descida da dívida? O mais rapidamente possível, isto aqui temos de relativizar sempre estas questões. É importante termos uma dívida mais baixa. Aliás, veja-se, grande parte dos países da Europa mais desenvolvidos, a importância que tem terem uma dívida muito mais baixa, porque liberta-lhe recursos para outras, para poder apoiar a economia em momentos mais difíceis. No entanto, isto também não pode ser feito com um tratamento de choque, porque utilizar todos os recursos para baixar a dívida e não apoiar a atividade económica e não criar condições para a atividade económica. Nós temos um sistema fiscal que precisava de ser revisto, mas revisto numa perspectiva de médio e longo prazo. E nós tomamos decisões em termos fiscais relativamente aos impostos, IRS, IRCs, etc., muito de acordo com os ciclos políticos, porque os partidos governam para um período de 4 anos e aquilo que o país precisa é, de facto, de uma revisão do seu sistema fiscal para um período de médio e longo prazo. Mas a prioridade devia ser o IRC ou o IVA? Não, a prioridade primeiro devia ser simplificar todo o sistema fiscal. Nós temos um sistema fiscal muito complexo, muito burocrático. As empresas gastam imenso tempo com o preenchimento de obrigações fiscais. Não somos competitivos em termos fiscais, temos das taxas mais altas ao nível dos países da OCDE e por isso nós precisamos de rever o nosso sistema fiscal. E depois temos uma pequena percentagem, quer de empresas, quer de famílias, que pagam a grande maioria dos impostos. Cerca de 20% pagam 70% dos impostos. E ao nível das empresas, há muitas empresas que estão imensos períodos que não pagam impostos, sobretudo ao nível do IRC. E por isso, nós precisamos fazer uma revisão do sistema fiscal, eventualmente que permitisse baixar a carga fiscal para todos, mas que houvessem mais a pagar. O volume de receitas, no final, e para o Estado, poderia ser semelhante. Agora, temos que criar, por um lado, ter aqui um trabalho ao nível de pedagogia, quer junto das empresas, quer junto das pessoas, e, por outro lado, trabalhar aqui um sistema fiscal que seja mais justo
e que seja menos penalizador para aqueles que pagam e que ponham mais pessoas a pagar. De qualquer das formas, essas serão ideias para um futuro governo, não é? Em função da eleição para a Assembleia da República. O que acontece em termos de calendário é que as empresas vão estar, neste momento, a gerir com um orçamento do Estado que vai ser aprovado agora no final de 29 de novembro, mas com a eleição da Assembleia da República e a nomeação de um novo governo, vamos ter um novo orçamento, ou seja, provavelmente até o primeiro semestre do próximo ano. Portanto, falar dessa estabilidade fiscal nos próximos 6 meses não vai ser possível, certamente, não é? Por isso é que digo, este deve ser um processo para ser trabalhado num acordo de regime para médio e longo prazo. E depois, os orçamentos são importantes, nós temos orçamento, é importante, porque o orçamento encerra em si uma mensagem e uma prioridade de políticas para o país. Mas depois o Mas orçamento é aí que se tem jogado a fiscalidade, é no orçamento, não é fora dele, não é? Mas aí é que está eventualmente o erro e o problema disto tudo. É que a fiscalidade não devia ser jogada em termos de um orçamento, devia ser feito um trabalho de fundo para termos uma revisão de todo o nosso sistema fiscal num período de médio e longo prazo. E depois, naturalmente, há as opções políticas para cada orçamento, para cada ano. Agora, um orçamento é importante termos, mas a relevância do orçamento tem muito a ver, está muito condicionada pela capacidade da sua execução. Nós podemos ter um bom orçamento, se a execução do orçamento for fraca, quer dizer que parte das políticas que já estão previstas não são postas em prática. Ou seja, o orçamento vale enquanto documento orientador, vale enquanto a mensagem dos caminhos que se quer para o país, mas depois, em termos práticos, ele pode ser mais ou menos relevante em função da capacidade de executar o que está previsto em orçamento. E como nós temos visto muitas vezes, a execução do orçamento é muito baixa e, por isso, parte dessas políticas ficam por executar. Nestas circunstâncias, enfim, essa situação acabará por agravar-se. Vamos olhar aqui também para um outro fator que é determinante, são as exportações. Certamente terá visto já a última indicação que houve, em que há uma queda em setembro de 8,2%, de certo modo motivado também pela Auto Europa e a paragem. Mas como é que olha para estes números, que no fundo estamos aqui já a falar de um acumulado, não é? De quebra nas exportações. Que impacto é que isto está a ter, efetivamente? Estes números resultam, sobretudo, de um trabalho que falta fazer, que as ações empresariais têm vindo a dar um contributo importante, que é diversificarmos os mercados da exportação para as nossas empresas. É um trabalho que tem de ser feito de uma forma constante e continuada. Ou seja, é justificado pelo que se está a sentir em Espanha e na Alemanha, os nossos nos principais países da mercados Europa, quando nós exportadores. exportamos cerca de 70% das nossas exportações, por isso a contração desses países também é um condicionante. Mas E não depois, fizemos agora um bocadinho esse processo com a pandemia? temos vindo a fazer esse processo, temos vindo a estar noutros mercados, noutras geografias, temos vindo paulatinamente a abrir portas noutras partes do mundo, mas depois também temos uma base exportadora. O número de empresas que exportam é muito baixo. Ou seja, nós precisamos de alargar a base exportadora e precisamos de alargar o número de mercados para onde exportamos, porque é a única forma que nós temos em situações de crise ou de impacto ou de contração, como estamos a ter em alguns países no centro da Europa, nós termos a oportunidade, temos a possibilidade de podermos encontrar soluções noutros países. Mas isso não está a ser feito por parte das empresas? Está? Ou não? Está, mas ainda não temos Não tem capacidade para? a capacidade de chegar a outros mercados, de encontrar oportunidades a outros mercados que sejam suficientes para colmatar o impacto nestes mercados. E depois voltamos àquela questão que falava há bocadinho, que é a dimensão do nosso tecido empresarial. É muito pequena e por isso nós precisamos de ganhar escala nas nossas empresas para podermos ir para outros mercados, para podermos, ao nível de exportações, consolidar aqui a presença noutros mercados, mas para isso precisamos ter empresas com mais escala, com mais capacidade de poderem fazer esse trabalho. Nós temos um tecido empresarial muito micro e pequeno, o que dificulta em muito este processo de internacionalização e esta consolidação ao nível das exportações. Não se tem avançado nesse domínio. Não se tem avançado nesse domínio e era aí que nós devemos criar condições, estímulos, também ao nível fiscal, mas outros, para que, de facto, as empresas possam ter essa vontade, os empresários terem essa vontade de ganhar escala e perceberem que ganhar escala é vantajoso e não é, pelo contrário, um conjunto de problemas acrescidos e de desvantagens a diversos níveis. Mas, portanto, em relação às exportações, que setores é que lhe merecem mais preocupação? É conhecido neste momento que há setores como
têxtil, o calçado, cerâmicas e outros, que estão a ter aqui já dificuldades na renovação das encomendas. Depois há um setor que é o do transporte e logística, que é logo um barómetro que antecipa os indicadores que saem a seguir. Quando nós falamos com empresários destes setores, eles nos dizem que o volume de atividade está a diminuir bastante, significa que os indicadores que vêm a seguir vão demonstrar isto, ou seja, vão haver menos exportações, a atividade em termos daquilo que é o volume de exportações e as encomendas que as empresas fazem no transporte e na logística é desde logo indicador. E esse indicador nós já o temos em termos daquilo que é o contacto diário com empresas de transporte e logística, que há aqui uma quebra. É claro que parte dela foi também a Auto-Europa, que tem um impacto grande nestas exportações, mas não só. Há setores, de facto, que estão com esta dificuldade ou já com sinais deste decréscimo. E os sinais são de que vai continuar essa situação? Nos próximos meses, sim. Portanto, não está propriamente otimista em relação ao final do ano, às contas que se vão fazer no final do ano. O risco do próximo trimestre termos novamente um crescimento negativo é um risco que está em cima da mesa e que pode acontecer. Refere-se ao crescimento económico, não só às exportações. As exportações irão em linha, ou estarão em linha com esse investimento económico. E por outro lado, a questão do investimento é também uma questão preocupante, porque, por um lado, o investimento público na última década é cerca de metade, e, por outro lado, a captação de investimento ainda não está a ter a dinâmica que o país precisa e que situações como esta, que falámos no início desta conversa, também nada contribuem para estimular e para a captação deste investimento. Embora há sinalização de investimentos significativos que estão previstos ser feitos no país. Mas este é um caminho que temos que continuar a fazer, porque nós temos o nosso PIB nacional tem uma fortíssima componente de consumo privado, que nós sabemos que vai ter impacto e que vai ser condicionado por esta questão do aumento das taxas de juros, pela inflação, etc. E que por isso deve ser compensado, por um lado, com uma aposta nas exportações, como já aqui falámos, e que estão com esta tendência que temos vindo a notar e que parece que vai continuar nos próximos meses. O investimento tem de ser reforçado. E a outra componente que pode ajudar a melhorar o PIB face daquilo que são os impactos que se prevêem na parte do consumo é a diminuição das importações, é a valorização da produção nacional, é a aposta na nossa indústria. E mais do que estamos sempre a dizer... A diminuição das importações está a acontecer, não é? Está a acontecer e esse é um caminho que nós devemos fazer, substituir importações por produção nacional, uma aposta forte na reindustrialização. Não sabemos se é por essa razão, não é? Pois, aqui poderão haver outras razões, nomeadamente também a dificuldade da retração do consumo, exatamente. Mas é um caminho que o país precisava de fazer e que deve fazer, que é apostar cada vez mais na sua indústria, apostar cada vez mais na produção nacional, substituir importações por produção nacional, sendo certo que aqui a questão da economia circular é muito relevante porque cerca de 30% das nossas importações são bens de consumo intermédio que nós podemos, através deste estímulo à economia circular, à reutilização, também diminuir e que terá um impacto certamente interessante em termos de diminuição destas importações. Mas a reindustrialização é um caminho que o país devia fazer. Com estes fundos comunitários todos que temos, devíamos ter uma aposta clara, uma política muito específica para isso. A AEP, em devido tempo, apresentou ao Governo um programa para a reindustrialização do país, com metas, objetivos, indicação daquilo que para nós eram as prioridades, onde é que deviam ser apoiada a indústria para termos um processo a 10 anos para a reindustrialização do país. Foi ignorado? Foi ignorado? Pelo menos não foi considerado tal como nós apresentámos. Algumas medidas, uma ou outra, foram tidas em atenção, mas o programa em si tinha metas, tinha um prazo de 10 anos, tinha objetivos muito claros, que aumentámos o valor acrescentado bruto da indústria, no valor acrescentado bruto nacional, aumentar para o nível de países do centro da Europa, usámos na altura como exemplo a Polónia, e
esse projeto que apresentámos, esse programa, com as áreas e as medidas que nós consideramos fundamentais para este processo de digitalização não foram. Tem que ser revisitado eventualmente por um próximo governo. O que é que espera deste próximo governo a existir brevemente, ou pelo menos dentro dos prazos que se prevê nesta altura? Eu espero que o próximo governo perceba aquilo com que nós iniciamos a nossa conversa, que a criação de riqueza no país, o crescimento, criar condições para melhorarmos a produtividade do país, que são absolutamente fundamentais para o futuro do país. Nós temos neste momento, e o Conselho Geral da AEP definiu como a primeira das prioridades, quando apresentou as propostas para o Orçamento de Estado, a questão das pessoas. Nós temos hoje um problema que diria que é um problema dos mais difíceis de resolver. Nós temos pouca gente, ou seja, não temos mão de obra suficiente para as nossas empresas. Nem com a imigração que tem vindo? Com a imigração tem vindo a diminuir esse impacto. Ou não está a ser devidamente canalizada? Está, mas não é suficiente. Nós estamos neste momento a ver sair do país os mais qualificados. Estamos a trazer pessoas que são menos qualificadas para determinados setores. Não é suficiente, por isso temos aqui um desafio que é, de facto, esta imigração que o país tem de aprender a saber trazer, a saber estimular e a saber integrar, sobretudo. Nós muitas vezes não estamos a saber integrar esta imigração e são conhecidos, são através de muitas notícias, o que já aconteceu com muitos imigrantes que vêm em determinados países. É a minha pergunta, socialmente, a saber se está a ser devidamente canalizada para onde realmente faz falta. O problema não é só trazer imigrantes. Nós precisamos trazer imigrantes que venham para trabalhar nas empresas, mas que se integrem socialmente. E nós temos que estimular a vinda de famílias, porque eu acho que isso faria toda a diferença. As pessoas virem em família, porque pode nos ajudar a resolver problemas ao nível também de rejuvenescimento da nossa população, daquilo que são a nossa população em idade escolar, por exemplo, e muitas outras respostas que esses imigrantes nos podem dar. E, por outro lado, temos que, uma vez por todas, criar condições para que aqueles que nós formamos, aqueles que nós qualificamos no nosso país e que são reconhecidamente pessoas altamente qualificadas, não vão depois para outros países para levarem o conhecimento que aqui adquiriram e para serem e contribuir para a produtividade desses países e não ficar no nosso país. E a fiscalidade aqui é, de facto, um desses problemas que leva a que seja pouco atrativo para os nossos jovens ficarem cá, porque pelo menos 50% do vencimento fica logo em impostos. E, por outro lado, temos a questão da habitação e outras que... Sim, isso eu ia lhe perguntar, porque, regressando aqui um pouco ao Orçamento do Estado, era uma das medidas previstas tem a ver com essa facilidade dada às empresas que têm habitação para os seus empregados e, portanto, aí uma redução das taxas, dos impostos. Este orçamento que vai entrar em vigor a 29, que impacto é que, do seu ponto de vista, vai ter? Porque, enfim, havia já a posição que vocês tomaram sobre o orçamento e o que estava bem e o que é que estava mal. Ele, efetivamente, vai avançar. Portanto, que impacto é que vai ter nos próximos meses este orçamento? Eu espero que ele tenha um impacto positivo e que seja uma mensagem para os mais jovens. Mas vai ter, ou seja, com aquilo que conhecem, vai ter? Sim, vai ter. Se é suficiente para inverter esta tendência de saída dos jovens qualificados e retê-los cá, veremos se é suficiente ou não. As propostas que foram apresentadas e que a CIP também apresentou eram propostas mais ambiciosas, nomeadamente relativamente ao IRS jovem. Depois temos as questões aqui do apoio à habitação, ao arrendamento, etc. São medidas positivas. Se me pergunta se elas vão ter o efeito necessário e suficiente para inverter esta tendência dos nossos jovens irem para outros países, temos que aguardar para ver, mas que estas medidas são importantes e que era importante que fossem até mais aprofundadas. Há também a questão salarial, não é só a questão dos impostos.
há uma procura de melhores salários. É verdade, mas o que conta para as pessoas é o que no final do mês levam para casa. Se aumentarmos os salários e com a progressividade que temos em termos fiscais, muitas vezes o acréscimo do salário é absorvido quase na totalidade por esta progressividade fiscal, por estes impostos sobre o rendimento do trabalho. Mas este orçamento promovia uma redução do Promovia uma IRS. redução. Sim. Veremos se é suficiente para que as pessoas percebam que, ou entendam que nestas condições já não há razões para ir embora e que fiquem cá. Agora, esta progressividade é uma progressividade que limita e que penaliza aqueles que têm a ambição de trabalhar mais, de ganhar mais, porque a progressividade vai absorver parte significativa desse rendimento. Por isso, o que conta para qualquer um de nós é aquilo que no final do mês nós levamos. E o que nós levamos é o salário retirado dos impostos que pagamos. Ora, se nós temos a carga fiscal que temos sobre o rendimento do trabalho, significa que, por um lado, aumentar salários é importante, mas, por outro lado, diminuir a carga fiscal é tão importante como isso, porque é que depois dará a diferença e permitirá que o rendimento disponível ao final do mês seja maior. E esse é claramente um fator para que as pessoas façam contas e assim, bem, eu consigo ter um rendimento disponível aqui de tanto, porque não podemos ter também, devemos ter cuidado com algumas ilusões que são criadas, porque nós em Portugal pagamos 14 salários no ano, em Espanha pagam-se 12, por exemplo. É preciso também perceber o custo de vida nesses países, muitas vezes quando os nossos jovens imigram, e perceber de facto o que é que representa um salário mais alto face ao custo de vida também que têm nesses países. Bom, as pessoas vão embora por alguma razão, claro, não é? Que fazem as contas e é porque compensa, naturalmente. Agora, diga uma coisa, isso significa que a indústria também está disponível para aumentar os salários para o próximo ano acima daquilo que é o limite que foi estabelecido e acima da inflação? A indústria tem vindo a aumentar os salários por várias razões. Primeiro, porque a dinâmica do mercado de trabalho exige isso. Se queremos ter pessoas, se queremos segurar pessoas, se queremos fixar pessoas, nós temos que lhes pagar mais porque senão as pessoas não ficam. Por outro lado, temos limites e os limites têm que ser conjugados com o aumento brutal que as empresas também tiveram com os encargos financeiros e criaram-se medidas para apoiar as famílias em termos daquilo que é o esforço financeiro acrescido que as taxas de juros, como as taxas de juros vieram a trazer e o impacto que isso teve nos orçamentos das famílias, mas devia existir uma medida semelhante para as empresas, porque as empresas também sofreram um impacto enorme deste aumento das taxas de juros. As empresas também sofreram com as consequências, ainda estão a sofrer das guerras que estão a existir, o aumento nos combustíveis, o aumento da energia, o aumento das matérias-primas, o aumento de uma série de coisas. E, por isso, nós temos que conjugar tudo isto, porque as empresas, como alguém dizia há uns dias atrás numa conferência na AEP, e esse alguém é o Dr. António Lobo Xavier, acha-se que são estruturas que são coisas abstratas. Não, são compostas por pessoas, são empresas que têm empresários, investidores e que têm que fazer contas. E, por isso, aumentar salários é, de facto, inevitável, porque temos que o fazer se não temos pessoas para trabalhar e não fixamos as pessoas, mas, por outro lado, temos que conjugar tudo isso com todos os outros aumentos e com aquilo que é a competitividade das nossas empresas face àquilo que são... E nesse cenário, o que é que acha que vai acontecer em 24? Os salários irão aumentar, dependendo dos setores de atividade, uns mais, outros menos. Há setores que estão em dificuldades e esses aí certamente terão mais dificuldade em aumentar salários. Outros terão a possibilidade de o fazer, porque o mercado de trabalho assim o exige e o mercado de trabalho dita as regras como qualquer outro mercado. A relação entre a oferta e a procura dita as regras e dita o preço. E no mercado de trabalho, se nós temos menos mão de obra disponível, naturalmente que o custo da mão de obra aumenta. Agora, há de aumentar até o valor que as empresas puderem suportar, porque além destes custos, existem todos os outros custos que as empresas têm e as empresas depois têm que competir com empresas de outros mercados, de outros países, que não têm algumas das exigências que nós temos, não só ao nível dos direitos sociais dos trabalhadores, mas também aquilo que é hoje o desafio que todos acolhemos e que estamos a levar a sério, da sustentabilidade, da transição ambiental. Digitalização e
por aí fora, da não é? digitalização, etc. Tudo isto tem custos de adaptação, tem custos para as empresas, de investimento, e por isso tudo isto tem que ser acomodado num orçamento que as empresas têm. Então, e fez bem, nesse sentido, a CIP em não assinar o acordo de concertação social? Foi uma opção. A CIPA entendeu que aquilo não correspondia àquilo que era o Pacto Social que a CIPA apresentou. Houve uma das medidas que foi daquelas mais badaladas, mas o Pacto Social tinha 30 medidas. A CIPA entendeu que a maioria das medidas não estavam contempladas neste orçamento e que por isso não devia assinar. Mas fez bem? Eu diria que foi a opção face àquilo que foi a proposta que a CIPA apresentou e face àquilo que o orçamento contempla. Ou seja, se o orçamento não contempla grande parte das medidas apresentadas, não tinha que concordar com ele. No entanto, não deixa de continuar a insistir que essas medidas devem ser implementadas e que devem ser consideradas e que devem ser, na revisão, numa possível revisão orçamental que venha a existir, tidas em conta. Antevê também que, face a este contexto que existe internacional e de alguma dificuldade que as empresas possam vir a sentir uma maior contestação social ou não? Mas a contestação social Contestação laboral, aliás. Eu penso que a contestação laboral ela existe sempre e poderá existir mais porque as pessoas, as famílias vão estar mais pressionadas, estão mais pressionadas hoje com o aumento, com o resultado da inflação, aumento do custo de vida, aumento do resultado da inflação, o aumento dos encargos com os empréstimos que têm, nomeadamente o empréstimo à habitação, e as pessoas têm sempre esta opção que é lutar por melhores condições que possam ter. Não sei se iremos ver um período de mais ou menos contestação em termos daquilo que são as condições laborais, porque acho que neste momento a taxa de desemprego que temos não é muito relevante, embora ao nível dos mais jovens ainda é preocupante. Por outro lado, está a ser feita uma atualização dos salários, como disse, também face às dinâmicas do mercado de trabalho. Não antevejo que tenhamos muita contestação social, embora estas coisas, fazer esta futurologia é sempre arriscado. Mas não temos essa percepção que iremos viver um período de grande contestação social. Mas existe aqui um fator de pressão, como disse, a inflação. Acha que o pior já passou ou ainda vamos ter um período de... Os últimos indicadores mostram-nos que estabilizou, aliás, que também se há de refletir na questão das taxas de juros, nas taxas de diretores do Banco Central Europeu, e por isso esperemos que tenhamos chegado a um ponto de estabilização da inflação. Há aqui um fator de risco, o preço do petróleo, com estas novas... Estas incertezas que nós temos hoje, que é o que acontece, nós já há um mês e meio atrás ou 2 meses não fazíamos ideia que iria acontecer uma guerra no Médio Oriente. E que isso, de facto, está a acontecer e que pode vir a ter impactos significativos ao nível do custo dos combustíveis. Não e as empresas estão preparadas para esse embate, se ele vier, se houver uma escalada? Depende da dimensão do embate, porque os orçamentos das empresas têm, como em qualquer orçamento de uma família ou do Estado, têm as receitas e têm as despesas. E, naturalmente, há de tirar alguma margem para as incertezas, mas, sem certeza, ou se o aumento for muito grande, naturalmente que não há, nestas coisas, não há milagres. Costumo dizer que isto é muito objetivo. Nós temos de vender, temos de fazer negócio para ter receitas e temos um orçamento para as despesas para que possamos executar este orçamento. Conjuga-se aqui uma retração do consumo e uma diminuição das exportações. Conjuga-se uma retração do consumo que afeta sobretudo as pequenas e médias empresas, uma retração das exportações que afeta mais as médias e grandes empresas e, por outro lado, este aumento de custos. Embora já houve aqui algum ajuste, algum decréscimo, mas há este aumento de custos. Por isso é que eu digo que, em termos de recursos humanos, em termos da remuneração dos recursos humanos, claro que nós temos de ter aqui algumas cautelas, porque eu acho que qualquer empresário, tenho certeza que qualquer empresário gosta de remunerar bem os seus quadros. Agora, não pode remunerar acima daquilo que é a possibilidade que a empresa tem,
porque está a pôr em causa o equilíbrio e a sustentabilidade da própria empresa. Isso é também um aviso à navegação, um aviso aos empresários para terem cuidado e não cederem em demasia às reivindicações dos salariais dos trabalhadores? Sim, os empresários sabem fazer as contas e percebem até onde podem ir. E eu acho que ainda ontem o Governador do Banco Central, do Banco de Portugal, peço desculpa, fazia um alerta relativamente aos bancos. E por isso significa que há que ter aqui alguma cautela, porque os tempos que aí vêm podem ser tempos novamente desafiantes e exigentes. E por isso os empresários também fazem as suas contas e também têm de ter a sua margem de segurança e também têm de perceber e fazer as suas leituras daquilo que pode vir aí e que, por isso, não se pode, independentemente daquilo que nós gostaríamos que fossem as condições ideais para os colaboradores das empresas, porque são o melhor recurso que as empresas têm, são as pessoas que fazem a diferença naquilo que é o desempenho da empresa, mas há limites para tudo e perspectivando-se, ou havendo aqui alertas de algum período que pode vir aí, que possa trazer novamente exigências acrescidas, é preciso também termos aqui alguma cautela e eu acho que as pessoas também, que trabalham nas empresas também devem ter isso em atenção, porque se correr mal para a empresa, vai correr mal para a pessoa que trabalha na empresa. Por isso, temos de estar todos, neste caso, temos de estar todos do mesmo lado, que é o lado do equilíbrio, da sustentabilidade e do bom desempenho da empresa, porque se assim for, ganhamos todos. Mas neste contexto, isto também não vai levar necessariamente, porque estamos a falar aqui de aumento do custo de matérias-primas, aumento da energia, aumento dos combustíveis, os juros, isto não vai levar necessariamente a um aumento do preço pelas empresas? Levar algum ajuste de parte das empresas, naturalmente. Mas já se fala nisto? Sim, há setores de atividade e há produtos que já sofreram esse ajuste, porque não há forma de não sofrerem. Há depois a outra face, que é a concorrência de mesmos produtos que vêm de outros países, cujas as exigências e os custos para a produção são muito mais baixos e que nos colocam aqui este desafio. Por isso é que eu digo que nós temos que ter aqui este cuidado e esta contenção e esta análise de custos, porque somos hoje confrontados, a globalização tem muitas vantagens, mas também tem estes desafios acrescidos. E por isso temos que ter cautela, os próximos tempos são ainda de alguma incerteza, não é só por esta questão desta estabilidade política, mas é por tudo aquilo que está a passar no mundo, por estas guerras, consequências que aí poderão vir. Poderemos passar outra vez um período de incumprimento e eu acho que o alerta do Governador tinha muito a ver com isso, por algum incumprimento, quer por parte de famílias, quer por parte de empresas que comecem a ficar asfixiadas e que não consigam cumprir com as suas obrigações. E levar mesmo ao encerramento em alguns setores, aqueles que referiu há pouco, nomeadamente? Sim, há setores que estão a ponderar e há empresas que estão a parar a sua atividade. Por isso é que... Em que áreas é que isso está a acontecer? Nestes setores que eu referi, no têxtil, no calçado, na cerâmica, por isso é que o layoff já começou novamente a ser uma questão que se começa a pôr em cima da mesa, porque poderá ser necessário recorrer novamente a layoff. No caso, por exemplo, que referiu da cerâmica e... Textilar, calçado, etc. Há aqui uma dificuldade de reposição de encomendas. O próprio clima e a forma como esse clima hoje está incerto tem ele próprio provocado até alguns desafios acrescidos nestes setores de atividade, que trabalham com períodos sazonais. E por isso há aqui um conjunto de desafios que nós vamos ter pela frente. Mas essas paragens são pequenos sinais, algumas empresas, ou já começa a ter uma escala que gera maior preocupação? Ainda são poucas empresas, mas há sinais e fazem-nos chegar preocupações que podem ter que tomar outras opções mais drásticas. Se o vão ter de fazer, e se vão fazer mesmo, veremos como é que vai ser os próximos tempos. Mas isso depende, sobretudo, do contexto internacional ou de alguma decisão que possa ser tomada a nível nacional para ajudar essas empresas?
Eu diria que depende de ambas. Depende do contexto internacional e depende do contexto nacional. E depende também de alguns recursos que as empresas precisam. Quando falamos em programas comunitários, nós temos que olhar para os programas comunitários como uma fonte de financiamento das empresas. E, por um lado, essa fonte de financiamento precisa de ser dinamizada. Por outro lado, a banca está muito conservadora naquilo que é o apoio à atividade empresarial. E, por outro lado ainda, precisamos de um banco de fomento mais dinâmico, mais ativo, um banco de fomento que cria aqui o conforto na relação entre as empresas e a banca para se poderem colocar mais recursos cá fora. Ainda não cumpre a sua missão, o Banco de Fomento? Eu acho que ainda não cumpre a sua missão. Eu espero que 2024 seja um ano, de facto, de arranque da atividade do Banco de Fomento que se faça já sentir nas empresas. É essa a informação que tenho da parte da administração do Banco de Fomento. É para isso que eles têm vindo a trabalhar, segundo as informações que vou tendo, mas precisamos de uma dinâmica muito maior, em paralelo com as sociedades de garantia mútua, para que se criem instrumentos de apoio às empresas e para que a banca possa, desta forma partilhada, assumir mais riscos e possa ser, de facto, um parceiro para as empresas, porque nós, como disse, nós temos hoje uma banca muito conservadora, que corre muito poucos riscos e que muitas vezes as empresas precisam de uma banca que seja mais parceira, que corra em paralelo o risco com as empresas, porque acho que é uma coisa que nós, no nosso país, já assistimos desde há uns anos esta parte, e agora especificamente no último período que vivenciamos, é que os empresários portugueses, face a períodos de grandes desafios, de grandes dificuldades, têm sabido dar resposta, têm encontrado soluções, têm sido capazes de ser resilientes e de, com muitas dificuldades, mas continuarem a sua atividade, encontrarem outras opções, encontrarem outras oportunidades. E eu acho que isso é um conforto que o país tem, esse é um recurso que o país tem, mas essa capacidade também não é ilimitada e, por isso, é preciso que este esforço seja partilhado e que seja, de facto, tido em atenção. Estamos praticamente a chegar ao final, mas ainda há aqui três aspectos que gostávamos de abordar consigo e um deles tem a ver com a EFASEC. Como é que avalia este negócio da EFASEC? Eu, neste momento, não tenho indicadores e dados para lhe dizer... Daquilo que é conhecido. Daquilo que é conhecido. Foi entendido que o know-how que existe na EFASEC era importante ser preservado, ser salvaguardado. É o seu entendimento também? Eu acho que, mais uma vez, os timings, o tempo que se demorou aqui a tomar decisões, a forma como isto foi feito, corremos o risco de termos colocado muitos recursos para salvaguardar um know-how e uma especialização que a EFASEC tinha. Esses recursos podem vir a não ter, ou a alocação desses recursos pode vir a não ter o efeito que se tinha com essa preocupação de manter o know-how, porque muito desse know-how já saiu, entretanto. Veremos como é que este negócio irá fechar, mas provavelmente vai ter um custo elevado para o Estado, que se as coisas tivessem sido feitas de outra forma, com outra celeridade, provavelmente poder-se-ia ter salvaguardado esse tal know-how, o investimento ser muito inferior e ter encontrado outras soluções. Eu sei que houve muito tempo para a análise de várias propostas, sei que havia consórcios composto por empresas nacionais, por gente que conhecia a EFASEC por dentro, etc, etc. E andou e depois não haviam decisões e depois as coisas demoraram demasiado tempo e depois o processo reverteu e depois lançou-se novamente o processo. Eu penso que isto foi uma dos grandes prejuízos para a EFASEC, foi o tempo que demorou a encontrar a solução. Mas uma justificação era a preservação também dos postos de trabalho, os diretos e os indiretos, não é? Os postos de trabalho é tal know-how que eu estava a dizer, Sim. a tal especialização que ali existia. Só que, entretanto, com esta demora, as pessoas foram saindo e os melhores recursos foram indo para outras empresas e parte desse know-how também foi saindo. O trabalho indireto, não é? Portanto, de todas as PMEs que estão aí Sim, em dependência mas também algumas tiveram que, entretanto, encontrar outras soluções. soluções. Por isso, Mas a alternativa... Eu temo que
possa não ser, no final, um bom negócio e a solução possa não ter sido a melhor. Mais uma vez, não pelo princípio, porque estava subjacente a esta intenção e a esta vontade, mas pela forma e pelo tempo que demorou. Mas assumindo, como estava a dizer, que o Governo perdeu demasiado tempo a encontrar uma solução, chegados aqui, esta solução parece-lhe a melhor possível ou pelo contrário? Nesta fase e neste momento, parece-me que pode vir a trazer um futuro à EFASEC. Quanto é que custa esta solução e qual é o custo para esse futuro da EFASEC e que futuro é que a EFASEC vai ter hoje, depois deste tempo todo? Essas são interrogações que temos. Em relação à questão do hidrogénio e dos investimentos que estão a ser feitos, nomeadamente em Sines, esta situação com a justiça, enfim, que envolve também aquele negócio, do seu ponto de vista, pode comprometer a transição para o hidrogénio? Os investimentos estão ali em curso, aqueles que estão prometidos também acontecerem ou não? A transição energética é um desafio que o país assumiu e que nós sabemos que contava com o hidrogénio, e que contava com aquele investimento. Contava com o hidrogénio, sim, com o lítio, com todas as coisas de em relação energias àquele renováveis e com investimento ali todos os concreto, outros, etc. Naturalmente que estas situações trazem sempre cenários de desconforto para os investidores e, eventualmente, para aquilo que se esperava que viesse a ser, ou que venha a ser, o impacto daquele investimento. Eu espero que, claramente, esta situação se clarifique e que se valorize o investimento que está ali feito, o propósito deste investimento e que, de facto, esta situação não venha prejudicar este e outros investimentos que estavam previstos associados a este, face a isto que estamos a viver nos dias de hoje e às consequências que isto está a ter, nomeadamente ao nível do Governo e da imagem do país a nível internacional, porque eu acho que esse é um dos danos colaterais que esta situação poderá ter. Mais uma vez, e voltamos à questão que já tinha referido, se formos capazes de forma célere, estabilizarmos esta situação, clarificarmos, se houver aqui uma atitude responsável das instituições e das pessoas que têm responsabilidades em manter esta estabilidade, pode ser que os danos sejam minimizados. Agora, que alguns impactos vai ter, isso vai de certeza. Sendo certo que também estamos aqui a falar de verbas do PRR, não é? nestes investimentos. Para além das verbas do PRR, para além daquilo que é a capacidade de execução, e estamos a falar em milhares de milhões que são alocados a esta transição energética. E, por isso, é importante termos isto em atenção e percebermos as consequências que podem existir para o país se não tivermos em atenção e se não tivermos esta preocupação. Também em relação também ao processo de privatização da TAP, que possa esta crise política afetar esse processo? Ao que parece, isso será um dossiê para o futuro governo. Eu diria que o processo da TAP é mais um daqueles em que a burocracia, o tempo que demoramos a decidir, que coloca tudo em causa e que muitas vezes aquilo que é analisado como importante num determinado momento, quando chegamos à fase de decisão do processo, pode já não ser tão relevante como era quando se iniciou o processo. O processo da TAP é talvez olhar para a história. Andamos 50 anos a discutir aqui a questão do aeroporto, andamos aqui neste processo de privatização da TAP, de privatiza, não privatiza. É claro que nós entendemos que a privatização é claramente o que melhor serve os interesses da TAP. Mas é preciso que a privatização seja feita bem feita e que não seja vendida a um preço que cause, mais uma vez, um forte prejuízo ao país só porque é necessário privatizar. Acha que isso vai acontecer? Não sei, espero que não, mas teme momento, que isso aconteça? Neste momento, pelos valores e por aquilo que se tem vindo a falar, é uma possibilidade. E o contexto que se vive, como há pouco dizia, da imagem do país, pode também acabar por prejudicar interessados? Eu penso que o processo, nesta altura, estará encaminhado e que estes interessados não dependerá desta situação. Mas
Isto é só uma opinião, porque não conheço os contornos internos do dossiê. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é António Costa. Foi Primeiro-Ministro durante 8 anos do país. José Luís Carneiro. É um autarca que conheço de perto e que penso que é um bom quadro político. Corrupção. Um dos grandes problemas que o país enfrenta e que afetam negativamente aquilo que é a imagem pública do país, para além dos impactos internos. Justiça. Muito lenta e que prejudica, é um dos fatores que mais prejudica a atratividade de investimento para o nosso país. Poupança. Poupança, diria que é uma palavra que os portugueses vão ter cada vez mais aprender para lidar com situações de incerteza. Amarante. É a minha terra, a terra onde nasci. Golfe. Golfe é o meu hobby, é a minha forma de poder passar umas horas libertando a mente daquilo que são as preocupações da semana e dos tempos diários. Benfica. É o meu clube. Filhos. 2 filhas e que são um dos pilares da minha vida. Ambição. A ambição é ser feliz e poder contribuir para que naquilo que faço as coisas fiquem melhores que quando as encontrei ou que pelo menos fique uma marca do tempo em que passei por elas. Saudade. Saudade é uma palavra muito portuguesa, mas sinceramente não é uma palavra que esteja muito no meu dicionário. Portugal. Portugal é um país com enorme potencial, com enormes oportunidades, em que eu acredito muito que tem vindo a fazer um percurso de afirmação internacional e que eu espero que sejamos capazes de continuar a fazer esse caminho. Luís Miguel Ribeiro, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente do Conselho de Administração da AEP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.